Pronto, capítulo 2, o Brasil na Era das Redes. No capítulo 1, nós tínhamos visto a Era das Redes, né? Um pouquinho sobre a Era das Redes. Nós vivemos a Era das Redes. A Era das Redes digitais, né? Que favoreceu a maior circulação de informações, reduziu o valor e também, de certa, o valor dos transportes, e promoveu a maior circulação de mercadorias, de pessoas, pelo espaço geográfico. Promoveu também uma maior interação no comércio mundial, né, tanto em relação à circulação de produtos, como eu já falei, como em relação à questão das bolsas de valores, né, que ampliou as relações entre uma bolsa de valores e outra, porque, na verdade, hoje em dia, o fluxo de informação faz com que as bolsas de valores elas trabalhem de forma até simultânea. Então, esse meio técnico-científico que a gente vive hoje é um meio que favoreceu ainda mais esse contato aí entre os povos, entre as empresas, né, entre os países no mundo todo. Então, a gente viu que, na verdade, no capítulo 1, a gente viu dois tipos de meios. A gente viu o meio técnico e o meio técnico-científico. O meio técnico e o meio técnico-científico, ambos coexistem no espaço geográfico, que é o espaço onde a gente vive, onde a gente anda, onde a gente circula. Tudo que há aqui no nosso planetinha faz parte do espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Então, nós vimos que nesse espaço geográfico existe tanto o meio técnico quanto o meio técnico-científico. E eu estava falando até agora há pouco do meio técnico-científico, que foi um meio técnico que foi criado com a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial ela começou mais ou menos por volta de 1970 e ela é marcada pela informática, né, pela robótica, principalmente, pelas grandes tecnologias digitais. Então, ela deu início ao meio técnico-científico, certo? E é tanto que a terceira revolução industrial, ela também é chamada de revolução técnica, científica e informacional, certo? Então, essa revolução aí que promoveu hoje em dia, que vem promovendo aí grandes inovações e uma maior interdependência, seja entre as pessoas do mundo, entre os países ou entre as empresas. Pois bem, mas no capítulo 1 também fala do meio técnico, né? Fala do meio técnico e depois fala do meio técnico científico. O que é esse meio técnico? O meio técnico teria surgido com a Revolução Industrial. O meio técnico, com a primeira Revolução Industrial, teria surgido o meio técnico, que é o meio onde predomina os fluxos de mercadorias, de matérias-primas, através de redes de transportes. Então, no meio técnico, prevalece o quê? Prevalece os produtos, coisas que são materiais, certo? Produtos fazem parte do meio técnico, esses produtos que a gente toca. A gente vai perceber que no meio técnico-científico, grande parte do que é transmitido entre pessoas, países, empresas, são um fluxo de coisas que são imateriais, tipo informações, um software de computador, ou um dinheiro de uma bolsa de valor para outra, um dinheiro que você vai aplicar. No meio técnico-científico, que esse meio técnico que a gente vive, embora existam aí aparatos que fazem com que a gente envie informações, por exemplo, agora, por exemplo, eu posso colocar o link da aula aqui para outro grupo de pessoas entrarem. Então, é necessário que eu tenha um celular para que eu envie esse link, ou então um computador ou um notebook para enviar o link da aula, certo? Ou seja, eu preciso ter um aparelho físico, material, para eu enviar o link da aula. Mas aqui a nossa aula, a nossa interação está sendo interação totalmente permeada por um fluxo de informações que são imateriais. São imateriais. Vocês não estão tocando na minha informação. Vocês nem estão podendo me tocar também. Eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês. Enfim, perceba que no meio técnico, lá no que se deu aí no início da primeira Revolução Industrial, se deu a prevalência de produtos industriais, de matérias-primas, certo? De um conteúdo que é material. E no meio técnico-científico, impera um produto, uns produtos que são aí, grande parte do que é veiculado, que é transmitido, são informações, são comunicações, são fluxos de financeiros, mas que é um conteúdo que é imaterial, que a gente não toca. Eu acho que deu uma travada. No meio técnico-científico, se deu agora com a terceira Revolução Industrial, impera aí uma circulação de coisas que grande parte dessas coisas são imateriais. Embora que para essas coisas elas sejam mandadas de um local para outro, é necessário que existam coisas materiais, mas o que predomina no meio técnico-científico são conteúdos imateriais, que a gente não toca no meio técnico-científico, né? Com essa revolução da informática, da robótica.
ok? Aí agora a gente vai pegar aquelas informações do capítulo 1 e vai botar agora, juntar, né, com o capítulo 2, que é o Brasil inserido na era das redes. Como é que o Brasil se insere nesse contexto de redes? E o que seriam essas redes? A gente falou já no capítulo 1 que eram essas redes digitais, né, que elas funcionam como se fosse nós de entrelaçamento, né, entrelaçamento entre um país e outro, entre uma empresa e outra. As redes, o mundo das redes é um mundo permeado por nós, né, de conexão entre pessoas, entre empresas, entre países, entre os fluxos financeiros, enfim, essas redes elas funcionam como nós de conexão, certo? Então, a gente vive nessa era das redes. Essa aula está acontecendo agora dessa forma por causa da era das redes que a gente vive, né, desse meio técnico científico que a gente vive, que deu início a essa era das redes. E aí, o que vai acontecer? Como é que o Brasil se insere nessa era das redes? Nosso país, ele consegue se inserir na era das redes? Consegue. Mas será que todos os brasileiros, eles têm acesso a todos os aparatos tecnológicos da rede, da era das redes? Todos os brasileiros têm acesso a tudo isso? Aí a gente vai ver que não. Que, na verdade, tanto o meio técnico-científico, ele existe no nosso país. Nós estamos, sim, de certa forma, inseridos nesse meio técnico-científico, mas nem todos os brasileiros, nem todas as pessoas que moram, que habitam o nosso país, eles têm acesso a todos os aparatos tecnológicos da era das redes. Nem todos. Lá na frente do capítulo vai mostrar um pouquinho essa questão da desigualdade no nosso território. Que a gente já falou no capítulo 1 que existe isso, mas falou no âmbito mundial, que os países centrais, ou seja, aqueles países desenvolvidos, eles têm aí as pessoas têm uma maior conexão com as redes, né, as redes digitais, do que aqueles países mais pobres, certo? Os países periféricos ou até alguns semiperiféricos, ok? Agora vamos ver como é que o Brasil se insere nessa era das redes. Primeira coisa, assim como qualquer outro país do mundo, o nosso país, ele tanto existe os objetos fixos quanto os objetos, as redes de fluxos no espaço geográfico. Mulher, o que diabo é isso? Explica aí. Tanto a gente vai encontrar no Brasil, como em qualquer outro país do mundo, objetos que são fixos no espaço geográfico. Ah, Ana Beatriz, o que é um objeto fixo? Minha casa é um objeto fixo? Um hospital é um objeto fixo? Um aeroporto é um objeto fixo? Assim como uma rodovia, um túnel, pode ser considerado objeto fixo, ou então uma loja, ou então, sei lá, um grande empreendimento industrial. Aquilo ali, são coisas que são fixas, certo? Existem objetos fixos em qualquer parte do mundo, assim como o Brasil, né, existe no mundo todo. Objetos fixos. Hospitais também são objetos fixos, escolas são objetos fixos, enfim. Vocês entenderam o que é um objeto fixo. Sendo que a gente tanto tem objetos fixos, quanto tem redes de fluxos. Que fluxos são esses, Ana Beatriz? Todo país tem, tanto objeto fixo, quanto rede de fluxo. E o que são essas redes de fluxo? Pode ser fluxo de informação, né, de comunicação, fluxos ligados a mercadorias, fluxos de produtos que são passados de um local para o outro. Fluxo, porque fica se deslocando o tempo todo, entendeu? Isso é um fluxo, fica se deslocando, saindo de um local para outro. Fluxos de money, de dinheiro, que fica se deslocando também de um local para o outro. Enfim, tanto a gente vai encontrar no Brasil como em qualquer outra parte do mundo inteiro, objetos que são fixos no espaço geográfico, fixo, que você não fica levando sua casa de um local para o outro, é um objeto fixo. A escola também, objeto fixo. Mas existem também um conjunto de redes de fluxos, certo? Agora, por exemplo, eu estou passando algumas informações para vocês. A gente está fazendo aqui, está acontecendo uma aula, está havendo uma comunicação. Claro que não estão falando muito, deveria, mas não estou falando. Mas, enfim, está havendo aqui uma comunicação, uma rede de fluxo está acontecendo. Fluxo educacional, mas está acontecendo, certo? Então, todo país, a gente vai encontrar tanto objetos fixos, quanto rede de fluxos. Esses objetos fixos, eu estou falando tão rápido que estou travando. Esses objetos fixos e essas redes de fluxos que existem no Brasil, existem em qualquer outra parte do mundo, eles existem no espaço geográfico, certo? Estão presentes no espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, que é onde a gente vive, a gente modifica, a gente transforma o meio, certo? Esse espaço geográfico é esse substrato físico que a gente vive. Estão vendo? Aqui, sobre ele. Então, veja bem, eu falei aqui que todo país existe objetos fixos e redes de fluxos, né? Seja de fluxo de pessoas, de mercadorias, de finanças, enfim.
de comunicação, informação, mas existem redes de fluxos também. E tudo isso é muito constante, tanto os objetos fixos quanto as redes de fluxos, certo? E dinâmicos, são coisas que mudam constantemente. Os objetos fixos podem ser mudados, modificados, construídos, reformados, enfim. E as redes de fluxos, elas podem mudar ao longo da história. Mas percebam uma coisa, as inovações tecnológicas desse momento que a gente vive agora, as inovações dessa revolução técnica, científica e informacional, as inovações desse meio técnico-científico que a gente vive, promover uma maior transformação, né? Tanto nos objetos fixos quanto nas redes de fluxos. Né? Hoje em dia, por exemplo, existe um certo barateamento dos transportes para a gente deslocar mercadorias de um local para o outro, ou de pessoas também. Outra coisa, reduziu-se os preços e também gerou novas localizações. Por exemplo, um local, antigamente as indústrias, elas se localizavam somente nas proximidades as primeiras indústrias, somente nas proximidades de onde tinha fonte energética. Hoje em dia não podem, elas estão em busca de várias coisas, não só de recurso energético. Então, mudou-se também com essa terceira fase da Revolução Industrial, algumas localizações, né? Tipo assim, algumas coisas que antigamente só funcionavam em certos locais, hoje em dia funcionam em vários locais. Então, essas inovações também promoveram uma mudança de localidades, certo? Mudança de localidades. Mudança de localidades, redução de preços de produtos, redução também do transporte, né, de pessoas e mercadorias. E, por último, aqui, como o livro vai enfatizar para vocês, essas novas tecnologias também ampliou o comércio internacional, né? Fez com que o comércio se conectasse entre os países, né, do globo todo, certo? De forma muito mais acelerada, mais aprimorada do que antes. Aí vamos para aqui. No início do século XXI, mais de 200 satélites de comunicação estavam em órbita terrestre. No início do século XXI. Esse século começou aqui em 2001. No início do século XXI, a gente já tinha 200 satélites em órbita terrestre, que favoreceu uma rede mundial de transmissão de telefonia móvel, de canais televisivos. No Brasil, existem 8 satélites que podem operar especificamente para o nosso país. 8 satélites. Desde o início do século XXI até o nosso momento atual, o que é que vem acontecendo? Começaram a ser lançados alguns satélites em órbita mais baixa, e aqui na superfície foram implantadas diversas antenas que recebem esses sinais de satélites, certo? Embora a grande parte da internet que a gente tem acesso seja uma internet que vem através dos cabos submarinos, que no Brasil a gente também tem, vou mostrar já, está até explicando isso aqui, ó, cabo submarino de fibra óptica. Grande parte da internet que a gente acessa é uma internet que chega através da gente, para aqui, através de cabos submarinos. Mas no Brasil existem pelo menos 8 satélites de comunicação que recebem sinais, né? Que mandam sinais, na verdade, e as antenas receptoras, elas recebem esses sinais. E aí, esses satélites são cruciais para quê? Para criar uma TV aberta, né? Aqui a gente tem a TV aberta e tem a TV por assinatura. E por que a gente tem isso? Graças aos satélites, né? Que emitem sinais para aqui, para a nossa superfície. Então, a gente tem uma TV aberta, tem uma TV por assinatura. E outra coisa, a gente tem acesso a uma internet banda larga também, que essa internet banda larga é o quê, Ana Beatriz? O que é uma internet banda larga? É uma internet com alta velocidade, capaz de você baixar uma foto, um vídeo, uma imagem, enfim, de forma muito rápida. Internet banda larga é internet de alta velocidade. Então, a gente tem, graças aos satélites de comunicação, TV aberta, TV por assinatura, ligações telefônicas. Eu faço ligação telefônica graças a esses satélites que emitem sinais e a gente recebe. E também a internet que a gente acessa de banda larga também, grande parte dela é graças a essa rede aí de satélites de comunicação que estão em órbita terrestre, certo? Orbitando o nosso planetinha. Olha, assim o território brasileiro tem cobertura integral do sistema de rede de televisão aberta. No Brasil, grande parte dos sinais que a gente recebe de televisão, né, os canais televisivos, da TV aberta e da TV por assinatura também, vem de São Paulo e do Rio de Janeiro, certo? É o que o livro vai destacar aqui, ó. A gente tem uma cobertura integral do sistema de redes de televisão aberta e grande parte desses sinais ou vem de São Paulo ou vem do Rio de Janeiro. Mas a gente ainda tem 171 outros centros de distribuição de sinais de canais televisivos, certo?
No Brasil, a gente não tem só São Paulo e Rio de Janeiro que emite sinais para canais televisivos, mas elas são as duas principais cidades do país em relação a emitir essa emissão dos canais televisivos. Mas a gente ainda tem 171 centros que emitem sinais também no país, de canais televisivos, certo? Da TV aberta. TV aberta. E aqui, no finalzinho dessa primeira página do capítulo, vai falar justamente esse tópico aqui, ó, cabos submarinos de fibra óptica. Nós vimos no capítulo 1 que, basicamente, 99% da internet que existe entre um continente e outro, né, é uma internet que vem através dos cabos submarinos de fibra óptica. Então, no Brasil, isso não é diferente. A gente tanto tem a infraestrutura dos satélites de comunicação, tem 8 satélites aí, funcionam pelo menos 8 satélites funcionando e transmitindo aí informações para a gente, transmitindo sinais para a gente, quanto a gente também tem os cabos de fibra óptica. No Brasil, quatro locais são essenciais para que a gente receba esses sinais aí de internet que vem de um continente, de outro continente para cá. Que no caso vai ser Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Oh, olha aqui, infraestrutura dos cabos de comunicação submarinos. Então, no Brasil, como é que vai funcionar o nosso território? Mulher, eu estava aqui sem querer, viu? Eu estava aqui. No Brasil, a gente tem 4 cidades que são essenciais para a gente receber esses cabos submarinos de fibra óptica, né? A internet aí através dos cabos. E aqui no Nordeste, a gente vai ter Fortaleza, aí tem... Cadê? Fortaleza, Salvador no Nordeste, aí tem Rio de Janeiro, aqui embaixo, né? Já no Sudeste, e tem Santos também no Sudeste, São Paulo, né? Todos esses quatro locais aí são os locais responsáveis por receber esses cabos submarinos de outro continente para cá. E é através disso aí que a gente consegue emitir, através dessas cidades no Brasil, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e Santos, que a gente consegue emitir internet para dentro do território nacional, certo? Para dentro do Brasil. Recebe no litoral e é mandado para dentro do território nacional. Ok, terminei aquela parte lá, esse aqui é um mapinha. Esse mapa eu tinha mostrado de outra forma, não foi? Quando eu estava explicando o capítulo 1. Tá vendo essas linhazinhas aqui vermelhas, ó? É a conexão dos cabos submarinos entre um continente e outro. Como é que ela acontece de fato? Ó. América, aí África, só os contornos, porque os cabos submarinos, eles chegam pelo mar, né? Então, ó, passa pelo oceano. Por mares e oceanos. Aqui é Europa, aí Ásia, aqui finalzinho da Ásia, extremo leste da Ásia e a Oceania. Aí conecta de novo, tudo conectado, conecta de novo com a América, né? Sobretudo aqui a Estados Unidos, que é um dos polos de distribuição. Pois bem, então vamos lá. O monopólio da informação. Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? Vocês estão calados, não estão dizendo nada. Monopólio da informação. O que é isso, Ana Beatriz? Monopólio. Monopólio é quando uma empresa ou um pequeno conjunto ali de empresas, monopólio, na verdade, é uma. Mas aqui nesse quesito, ele vai falar no sentido de que, tipo, poucas empresas controlam o fluxo de informações no mundo. Poucas empresas. Por isso que é um monopólio. Porque monopólio, na verdade, só é um, né? Mas aqui, quando a gente vai falar de monopólio da informação, quer dizer o quê? Quer dizer que, tipo, um grupo restrito, um pequeno grupo restrito de empresas conseguem controlar o monopólio de informação para a gente. Por exemplo, quando a gente fala de entretenimento, a Walt Disney, ela é uma das monopolizadoras do entretenimento mundial. A Time Warner também é outra monopolizadora do entretenimento mundial. No Brasil, a Globo, por exemplo, ela também detém um monopólio tanto da informação quanto do entretenimento, né, da questão cultural. Ela tem um monopólio, porque quem mais assiste, a TV mais assista, o canal televisivo mais assistido é a Globo, né? Essa aula está sendo gravada. Às vezes a gente mete o pau na Globo, mas não deixa de assistir, né? Não deixa de assistir, é o canal mais assistido. Mas, enfim, existe um certo monopólio também aqui no Brasil. E a gente vai falar já do Brasil especificamente. Basicamente, hoje, no Brasil, cinco grandes empresas, elas controlam a informação no país. Informação, entretenimento, 5 grandes empresas. No passado era um pouquinho mais, mas geralmente são poucas empresas que controlam isso aí. Não entendeu, né, Emily? Não entendeu qual parte?
O que é o monopólio da informação, né? Monopólio da informação. Isso, ok. Tá. Porque assim, eu disse para vocês no início que porque monopólio é uma coisa que é só um, né? O monopólio é quando uma empresa ela controla um preço de um produto ou a produção de um produto. É um monopólio. Quando a gente fala em questão de produção, em produção de produtos, quando eu digo assim, estou falando do comércio mundial de produtos. Então, quando eu falo no monopólio, estou falando de uma empresa só, controlando o preço de um produto, a produção de um produto. Um monopólio. Mas quando eu falo de monopólio aqui, nesse sentido de informação, de comunicação, de entretenimento, eu estou falando que um pequeno grupo de empresas, por isso que é um monopólio, tá entendendo? Não é uma só empresa, mas um pequeno número de empresas controla a informação, tanto no mundo quanto no Brasil, quando a gente vai olhar a nossa realidade no Brasil da mesma forma. Tá entendendo? Um pequeno grupo, por isso que a gente diz que é um monopólio nesse sentido aqui. Um pequeno grupo de empresas controla a informação no mundo e no Brasil. Tá entendendo? Tipo, quando a maior parte dos filmes que a gente assiste, de séries, geralmente, são produzidos em um local específico, né? Tipo, existe um monopólio do entretenimento mundial. Geralmente, os filmes ligados a não é só desenho, mas tipo tudo, praticamente.